Boa noite. Em face desses momentos difíceis da pandemia, parece que as reclamações têm aumentado, né? O foco na dor, por onde a gente passa, alguém reclama, alguém está sofrendo, né? Tanto pela partida dos entes queridos, como pelos os problemas, né, sociais, de trabalho. Parece que os assuntos convergem sempre para o sofrimento, né? As pessoas procurando ajuda. Eu tenho pouco tempo para o Facebook, mas até há pouco eu estava olhando ali, já mais de 200 mensagens e normalmente pedindo ajuda espiritual. Em face disso, se a gente olhar para o mundo, a gente vai achar que o mundo está abandonado, sofrido, que o nosso entendimento está difícil, né? Domingo à noite, tarde e noite, né? Tardezinha e à noite, eu tive 5 pedidos de cesta básica, assim, seguido. Coisa que não é comum acontecer, porque geralmente o povo vem no centro e recebem aqui no sábado de manhã. Mas 5 só assim, numa tarde de domingo. Eu até vim aqui buscar. Então a gente tem percebido que os lamentos aumentam diante do sofrimento, mas a pior parte disso é que eu percebo que as pessoas se concentram na dor e não na solução para sair desse momento difícil, desse momento que é passageiro na nossa vida, né? Mas essas perguntas, esses lamentos não são só agora, nesse período, embora pareçam. Desde a época de Jesus e antes, nós já tínhamos isso. Tanto é que, nesse texto aqui, do livro do Chico, Jesus no Lar, esse livro aqui é para o Evangelho. É para o Evangelho. Evangelho no Lar, esse livro é ótimo. No capítulo 18, diz assim: a bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes do Evangelho que a verdade constitui dever primordial. Acima de todas as obrigações comuns, devemos preservar a verdade. Quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se a André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e comentou atencioso. Esse negócio está vibrando hoje, o microfone. Então eles estavam falando que a verdade sobre as coisas é primordial. Está ruim, Bruno? É horrível depois de 5 minutos? Troca aqui para nós. Vamos falar no alto aqui que dá certo. Vamos lá, eu aumento a voz. Então eles estavam reclamando aqui acerca da importância da verdade, né, entre eles. Mas a verdade ela é perigosa, né? Ela é importante, mas a forma como que ela é passada, ela deixa dúvida. Porque às vezes ela atropela alguém, não é todo mundo que está pronto para ouvir a verdade. Ele está dizendo, entendemos que a verdade é importante, mas ninguém deveria, dentro dela, aniquilar, quer dizer, acabar com a consolação. Sempre que vamos dizer a verdade, temos que ter um sentimento de consolação para não massacrar as pessoas. Tem uma frase de Emmanuel que eu gosto muito num texto, que ele diz assim: um homem reclamava para o Chico que a vida estava dura, os problemas, e o Emmanuel responde assim, uma frase: a vida é dura para quem é mole. Que é uma frase dura, né? Que a gente não sabe o momento que a pessoa está vivendo, mas naquele caso ele respondeu isso. Esse mole é quando a gente falta o esforço da melhoria. Esse capítulo aqui trata isso, da nossa
do nosso esforço de mudança, para que a gente não fique preso somente à reclamação, que é o que a maioria faz, né? Se habitua a reclamar e tudo é problema. Aí Jesus responde o seguinte, conta uma história. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por juntar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, seu lar, depois de desfrutar vasto período de fortuna, de fartura, viu-se pobre, perdeu tudo, e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, que não era amigo, né? Em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e desencarnou após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Ele teve uma depressão forte, né, um desarranjo e acabou desencarnando. Entregue a si mesmo, a viúva, ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o rosto, reuniu os filhos ao redor da velha mesa que lhes restava e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Os filhos estavam arrasados pela perca financeira e pela perca do pai. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora pensou, meditou e em seguida dirigiu-se ao interior da casa, de onde voltou sobraçando, trazendo pequena caixa de madeira cuidadosamente fechada, e falou aos rapazes com segurança: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Não estamos ainda, não perdemos tudo. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a providência do vosso Pai nos deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam as fontes do trabalho honesto e produtivo. Ela disse, aqui nessa caixa tem fortuna para fazer a nossa felicidade, mas eu já aviso que os maiores depósitos do mundo, sem trabalho produtivo, acaba, né? Se parar de trabalhar, isso aqui vai acabar também, é o que ela disse. Em verdade, o vosso Pai, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. E, no entanto, nós estamos cheios de dívidas. Todavia, não será justo o esforço para resgatá-la com a preservação do vosso precioso legado? Vocês acham justo a gente usar o que está na caixa ou a bênção do trabalho? É isso que ela está perguntando para ele. Porque se a gente gastar isso aqui para pagar a dívida, não vai sobrar nada. Essa mulher é espanhola, certeza. Não tem nem dúvida. Essa é. Vamos escolher aqui. Está aqui a caixa, já vai ficar bem. Mas se pagar a dívida, vai ficar sem nada. Aproveitemos o tempo melhorando a nossa sorte. Olha que legal, melhorando a sorte. E, se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, em outra época, a menos que as exigências de alimentação se façam insuperáveis. Se não tiver nada para comer, a gente não conseguir, a gente abre a caixa. É isso que ela está falando para os filhos. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no rosto de todos. Quer dizer, nós vamos trabalhar, mas se não der certo, a caixa está aqui. Vamos tentar. Ninguém discordou da sugestão da mãe. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra, no campo, valendo-se da grande terra que eles tinham alugada, plantaram trigo com imenso desvelo e cuidado,
em valoroso trabalho de colaboração, um ajudando o outro. E com tanto devotamento se portaram que, findos 6 anos, não é de um dia para o outro, tá, gente? 6 anos. Os débitos da família se achavam liquidados, já tinha pago tudo, sem precisar abrir a caixa. E enorme propriedade rural fora comprada, e o nome do pai foi coroado, saiu da dívida, pagou as dívidas, de novo, pela honra justa e pela fortuna próspera. Em 6 anos trabalhando, eles produziram, pagaram a dívida e compraram a fazenda. Isso foi lá atrás, hoje tem que trabalhar uns 70, né? Só 6 é pouco para juntar tudo isso. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos do pai, já tinha adquirido fortuna, reuniram-se certa noite com a mãe, a fim de conhecer o que estava dentro da caixa. Agora nós vamos abrir a caixa. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Era fácil. Com assombro dos filhos, porém, dentro da caixa encontrava-se somente velho pergaminho com belas palavras de Salomão. Se eu tivesse abrido antes, ia meter o pé na caixa. E estava escrito dentro da caixa o seguinte: o filho sábio, texto de Salomão, alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada se aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Pois eu explico. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inominável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o Mestre Jesus sobre a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos e, finda a ligeira pausa, terminou sentencioso. Jesus disse: quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Quem acha que essa mãe mentiu? Seja o nosso falar sim, sim, não, não, sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do futuro, a semente pequena. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Essa mulher, ela tinha um grande problema. Ela tinha dívidas, viúva e 6 moços e uma terra alugada. Ou seja, ela estava com um grande problema nas mãos. E o pai, certamente, ela disse que o pai deixou o legado para os filhos. Mas não era verdade, porque o pai até nem suportou, né, as provações. Ela tinha uma caixa, aqui tem um cofre. Ela encheu os filhos de esperança. Mas eles não ficaram esperando o que estava no cofre, eles construíram tudo. E só descobriram que no cofre tinha um texto que era um estímulo para ele, que diz o seguinte: isso aqui é muito importante, gente. Ó. Os tesouros da impiedade de nada se aproveitam. Aquilo que é roubado, gente, não se aproveita por quê? Porque fica na terra e a gente só parte com a dívida do roubo, a dívida da ociosidade. A justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto recusa a fazenda dos ímpios.
Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Essa questão do trabalho é muito séria mesmo. Por quê? Todos temos que trabalhar de alguma maneira em algum lugar, ou para nós ou para os outros. E a maneira com que a gente encara esse trabalho é o efeito da nossa vida. Eu sempre digo, as pessoas trabalham para o relógio, né? Para o tempo. Quanto falta para ir embora? E não quanto tempo eu tenho para aproveitar aqui. O quanto eu ainda tenho que produzir. Eu produzo para o meu dia ou eu produzo para que a empresa cresça, para que onde o trabalho se desenvolva e eu me desenvolva junto. Já ouvi muita gente dizer que adianta trabalhar só o patrão que ganha. Numa programação reencarnatória, nós estamos situados aonde merecemos, aonde precisamos crescer, porque a gente tem o contrário, né? A gente tem aquela ideia de que passar os outros para trás, de enganar, é vantagem, né? Eu visito uma casa em que há muito tempo eu acompanho um rapaz que deixou de trabalhar a título de uma doença na coluna. Eu pessoalmente vejo isso, eu observo que quando não tem ninguém vendo, ele anda rápido, quando tem alguém vendo, ele vai diminuindo o passo. Recentemente ele arrumou uma cadeira de rodas, e eu sempre vejo ele naquela cadeira de rodas, mas essa semana passada ele esqueceu, e tinha uma telha do telhado da casa quebrada, ele estava lá em cima arrumando, né? Mas ele não achou que eu estava lá para ver. Tinha feito uma foto, mas Deus viu. E hoje era a perícia dele. E a gente, quando quer ficar doente, a gente fica, né? E eu achei tão interessante que ele foi caminhando até o carro que veio buscar. Eu achei que ele não ia chegar, e eu de longe observando. E a esposa, né, a esposa que ele tem agora, a mentira era tanta que ela também estava se arrastando para ela, esqueceu que o doente é ele. Absorveu tanto a ideia de doença que até ela está devagar. E aí eu convivo ali, eu sei que não tem. E ontem à tarde eles estavam comemorando a perícia. E eu torcendo para ter um espanhol lá, de médico, firme, daqueles que é médium, que bate o olho e vê de longe. Isso é retirar todas as bênçãos do trabalho. De que adianta uma reencarnação sem crescer, aposentado sem direitos, afastado, encostado, além de ser corrupção? Nós estamos perdendo a bênção do trabalho, a bênção de servir, a oportunidade de ser útil. E isso no mundo espiritual faz uma diferença muito grande. Isso é puro materialismo. Levar vantagem é sinônimo de materialismo, porque vantagem só se leva na Terra. A gente percebe que os espíritos mais elevados escolhem as tarefas mais sacrificiais. Já perceberam isso nos livros espíritas? Que as pessoas enxergam na dor não um abandono de Deus, mas um chamamento, uma observação para si mesmo, onde nós confundimos felicidade com facilidade. André Luiz, o espírito, André Luiz, do livro Nosso Lar, em determinada ocasião, eles estão na casa da senhora Laura, espírito, cujo marido dela, o senhor Ricardo, já estava reencarnado. E ali estavam desencarnados todos os filhos, Lísias, a senhora Laura, as irmãs. E naquela noite eles se reuniram ao som de uma música belíssima de piano. E ao centro da sala eles formaram um globo, bem no meio, onde ia projetar a imagem do pai, como se fosse uma TV. Porque o pai estava reencarnado num corpo, claro que se reencarnou, ele estava num corpo de criança. Então, enquanto a criança dormia, o pai se projetou no mundo espiritual, na figura anterior. E foi aquela felicidade, aquele contentamento, rever o pai, o amor é sempre o mesmo, não importa a figura. E os filhos perguntam ao pai, meu pai, eu nunca esqueço essa lição,
o que o Senhor quer, porque os filhos dele é um espírito evoluído. O que o Senhor quer que a gente faça pelo Senhor na terra? Porque a gente sempre fica pedindo para o mundo espiritual, faça alguma coisa por mim, né? Coitado da Virgem Maria, quando a gente não consegue Jesus, vai na Virgem Maria. Todo mundo acha que a Virgem Maria é corrupta, né? O Jesus não faz, ela faz. Aí dá o nome de intercessora, coitada. Se a lei divina não deu, ninguém vai dar. E eles pediram, pai, o que o Senhor quer que a gente faça na terra? Ele responde o seguinte: cuidem, para que eu nunca disponha de facilidade. Eu quero mérito através das minhas conquistas, do meu trabalho. Isso não exime ele de receber energia espiritual, proteção espiritual, força, visita. Mas ele está pedindo justamente ao contrário do que a maioria pede. Nós usamos as nossas orações não para ouvir Deus, mas para que Deus nos ouça. Mas Deus não precisa nos ouvir, Ele já sabe tudo. O nosso entendimento é assim, Deus tudo sabe. Onisciente, onipotente. Não é preciso falar com Deus. Você precisa estabelecer uma ligação com Deus para ouvi-lo. Mas como é que eu ouço Deus? Através da tua honestidade. Através da tua... usar a tua energia física, a tua saúde para o bem, para o teu trabalho, para o teu sustento e principalmente para o exemplo. Essa história que eu contei desse rapaz, ele tem 2 filhos. Que exemplo ele dá para esses filhos? Que viram toda essa mentiraiada, essa encenação para não trabalhar. Se nós vamos para o mundo espiritual, nós vamos ter que inventar alguma coisa, ter que fazer algum trabalho. Nós não estamos de querer evoluir, significa esforço. As provas que a vida nos dá, mesmo que a gente não entenda, que às vezes parecem muito pesadas, muito difíceis. Mas o Evangelho nos diz que o fardo é do tamanho da nossa força, a menos que a gente não acredite em Jesus Cristo, é outra história. Mas se nós acreditamos nas palavras do Cristo, Ele está dizendo que nenhuma dor que nós temos é maior do que nós podemos suportar, embora pareça. Quando a gente dá uma martelada no dedo, naqueles segundos, a gente nem raciocina direito, né? A gente pula, põe o dedo na boca, faz de tudo para tentar arrancar a dor, já perceberam? Põe gelo. Se a gente perguntar naqueles segundos, essa dor vai passar, a gente nem quer consegue raciocinar, vai doer para sempre agora, quebrou o dedo, nunca mais vai sarar. Porque naqueles segundos eu só consigo pensar na dor, só tenho a dor. Difícil eu parar e pensar em outra coisa naqueles segundos. Em pensando em eternidade, como espíritos eternos, a nossa existência são segundos perante a eternidade. Então este momento de dor é aquele momento da martelada. Mas ele está passando. Se nós olharmos lá atrás, nós vivemos coisas que nós falamos, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, isso é muito para mim, e no entanto estamos aqui, tentando entender os porquês, me arrastando, me levando, né? Eu falei com uma mãe que o filho foi para o mundo espiritual faz tempo, ela me disse assim, eu falei, como é que você está? Eu falei, me arrastando. Arrastando é movimento, com dor, ferida, mas caminhando. Já conversei com outras que não querem mais viver. Mas querer viver ou não é escolha nossa, porque não é assim. Né? O que vai acontecer é viver mal. Viver de uma maneira pior. Porque Deus, entendendo Deus como soberanamente bom e justo, e entendendo que Ele nos criou como espíritos eternos, esse pensamento tem que ter. Porque senão fica só materialidade. Aí fica um pobre, um rico, não tem tudo, eu não tenho nada, eu estou cheio de dívida, estou cheio de problema. Mas não fica muito difícil? Jesus Cristo não tinha nada com isso. Mas Ele se envolveu pela humanidade inteira e desencarnou, pregado numa cruz por nós. O que Ele tinha com nós? Nada. Ele tem com Deus, com o nosso Pai. E Ele veio com compromisso, o seu trabalho era nos dar a mensagem de paciência, de entendimento, de perdão. Nós precisamos entender a nossa questão espiritual.
Primeira coisa, eu preciso entender que eu sou um espírito. E que eu vim para a Terra para uma missão. E não achar que a missão é do religioso, a missão é do cientista, todo mundo tem a sua. Eu vim para alguma coisa que eu preciso cumprir, eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser uma boa mãe, um bom irmão. Isso é uma missão. Dar bons exemplos, ter uma alegria que me acompanha quando é possível, ser útil à vida dos outros, isso é a nossa missão. E nós temos capacidade para isso. Usar o nosso trabalho, é para ganhar o pão de cada dia, não importa. Se é só para ganhar o pão. Quanta coisa que a gente aprende trabalhando, quantos amigos a gente faz. Como é bom sentir-se útil. Porque o sentimento de ser útil é pai da esperança. Quando nós não nos sentimos úteis, nós não temos esperança. Aí vai entrar depressão, vai entrar um monte de situação no meio, vou fazer o quê? O que me resta agora? Resta entender que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Foi isso que essa mãe quis dizer para os filhos. Nós temos um grande problema. E a primeira coisa que a gente pode fazer é pensar no trabalho honesto e produtivo. Nós vamos resolver muitas coisas. Porque se ele tivesse ficado chorando, lamentando, ou se revoltando com o pai, que chegou nessa situação, seja o que for, eles não teriam saído do lugar. Assim é a nossa vida. Eu tenho problema com a minha mãe. Beleza. A tua mãe é assim, seu pai é assim, e você de outra maneira. Crie uma forma de conviver bem. Porque o nosso maior mal, e isso é comum, né, para todos nós, é mudar o outro. Já perceberam isso? Eu quero mudar o outro. Eu quero mudar de qualquer jeito. Porque se eu mudar o outro, eu vou ser mais feliz. Não vai, gente. As pessoas se mudam. Com o tempo, a gente pode fornecer dados, a gente pode participar da melhoria do outro, a gente pode dar força para o outro, mas a pessoa só muda quando ela quer. Porque senão dá briga. Eu tenho problema no meu trabalho. Ou arruma outro trabalho, ou estuda para ser melhorado dentro daquele trabalho, ou entenda o trabalho como uma necessidade. Agora não pode ter uma vida mais ou menos. Um trabalho mais ou menos, uma vidinha mais ou menos, chega em casa, o relacionamento é mais ou menos. Por isso que Jesus disse aqui, que seja o seu dizer sim, sim e não, não. Ser assertivo, mas não precisamos, por ser verdadeiros, deixar de raciocinar que, sendo verdadeiro, temos que pensar em consolar as pessoas. Saber o que dizer para as pessoas e que maneira que vai dizer. Porque o que serve na minha casa não serve na de vocês. Cada um tem a sua medida. Porque na minha vida é assim, tá? Na tua vida, mas na sua vida social não vai dar certo isso. Porque tem muita gente no meio. Tem muita coisa que eu não concordo, que na minha casa eu não vou aceitar. Eu vou tentar trabalhar de outra maneira, mas na casa espírita eu não consigo mudar. Porque tem muito mais pessoas. Numa empresa eu posso falar, é assim que vai ser feito e assim será. Quando a gente trabalha com voluntariado não dá certo. Você cria uma disciplina. Os cachorros estão obsediados, gente? Deve estar. Vamos orar para o cachorrinho, para de latir. Não, deixa, pode deixar. Ele vai reencarnar um gato para prever. Aí ele vai miar abaixo. Ele quer sair. O que acontece, a gente escolhe a medida que dá na minha casa, a medida que dá na minha empresa, não dá certo para o voluntário, porque é um outro pensamento, é uma outra forma. Se o voluntário fizer, vai tomar uma advertência que fez errado, ele não volta mais, ele não ganha nada, por que ele vai querer se incomodar com isso? Então tem todo um outro jeito. E sabe para que tem esse outro jeito? Para que a gente aprenda. As coisas não são exatamente como a gente quer. A gente ajusta junto com o pensamento dos outros para que fique mais ou menos bom para um, mais ou menos bom para o outro. Um pouco, 50% cada um. Se tudo for do jeito que a gente quer, vai parar a evolução.
Se todo mundo tem que gostar do verde, e as outras cores, como é que ficam? Às vezes a gente quer ouvir só coisinha doce, só coisinha... Mas precisa das coisas um pouquinho mais azedas para a gente despertar também. Eu não digo que tem que ser com falta de educação que vai falar. E nem sempre você falar para o outro, ele tem que entender. A gente tem que entender a nossa parte. Se cada um se melhora, o mundo vai ficar melhor. Mas tem gente que não quer se melhorar, está preocupado em melhorar os outros. Aí não vai dar certo. Não vai. Os casamentos se destroem com isso. Porque a pessoa quer melhorar o outro. Na marra. Eu não gosto desse jeito. Mas pense o seguinte, para mim o casamento é igual ao Rio Negro e Solimões, aqueles dois rios. São diferentes, um de cada cor, segue lado a lado. Eles não vão se misturar. Porque um foi criado de um jeito, outro foi criado de outro. Um foi criado com uma vida mais abastada, o outro com uma vida mais restrita. Um com maior liberdade, outro mais preso. São diferentes. Aí vai ter essa junção aqui, nós vamos seguir lado a lado, mas não vamos misturar. Não tem sentido misturar, porque diz o livro dos Espíritos que não há nenhum espírito no mesmo grau de evolução que o outro. Não existe. Cada um, por mais evoluído que seja, são diferentes. E essa diferença é que traz o nosso crescimento. Eu uso a minha diferença como maneira positiva, dando exemplos, vivendo experiências. Porque às vezes a gente quer que o outro muda, gritando com ele, brigando com ele, xingando ele. Fizemos pior que ele. Né? Você é muito lento, vai, você tem que se ajeitar, faz alguma coisa. Talvez o lento que é o certo, né? Está mais calmo, está ponderando, já aprendeu essa parte, tem paciência. E a gente quer mudar, a gente não quer mudar, a gente quer estragar o outro. As coisas não foram feitas para ser do jeito que a gente quer. Tem uma lei divina que comanda tudo. E nós não vamos entender. Lembra sempre que o momento da dor, da incompreensão, é o momento da martelada do dedo. Esse momento só dói. Tem que esperar um pouquinho para a gente raciocinar. Vai cair a unha, vai ter que furar em cima da unha que ficou hematoma embaixo, está preto. Vai doer por uns dias, vai diminuindo a dor, cai a unha, grave demais, eu tenho que arrancar. Depois cresce outra unha. Se a gente perguntar como é que foi aquela unha, não sabe mais exatamente. Eu sei que doeu, mas eu não consigo mais pensar exatamente o que aconteceu. É o pós-operatório, a gente está aqui, vou tirar uma pedra na vesícula. Não está nem doendo muito, mas tem que tirar. Aí vai lá, corta, vamos pensar que cortou, não foi a laser. A gente volta para casa segurando a barriga, né, parece uma cesárea. Aquela dor, que mais tarde vai deitar, dói. Eu falo, meu Deus, por que eu inventei isso? Aí os primeiros dias, aquela dor, depois vai passando. Depois de um ano, dois, a gente não lembra mais exatamente como é que foi, porque passou aquele período crítico. E todos os períodos críticos na vida, eles passam, eles melhoram. O tempo é variável, mas eles vão melhorar. Imagine se os problemas só fossem somando, fosse aumentando, cada dia tem mais problema. Quem que aguenta? Mas nós passamos. Passei por um divórcio, nossa, eu achei que eu ia morrer. Não morreu. E vai encontrar a felicidade do outro lado. Passei por a separação de um filho. Deus me livre. Se tem coisa pior que isso, eu não sei. De um amor, né? Não precisa ser um filho só, mas um marido. Do amor, separei de um grande amor. É tudo muito difícil. Mas a gente vê depois de um tempo, tá aí a Marilene, a Roberta, a Sônia, a Marisa, tudo aqui tá, né? A maioria passou por isso e entende muito melhor do que eu. Mas eu sempre digo para as pessoas que eu converso, que devolveram seus filhos para o mundo espiritual, a felicidade volta. Eu repito isso todas as vezes. E todas as vezes eu vejo um semblante das pessoas que ela está achando que eu estou ficando doido. Todas. A gente recebe a carta e o ente querido diz, mãe, eu estou feliz. Ela pensa, como é que ele pode estar feliz? Estou arrebentada aqui. E no entanto, né, vou usar o exemplo da Marisa. O filho dela voltou para o mundo espiritual nos braços dela no dia de Natal.
por um câncer. A Sônia estava dormindo, recebeu a notícia que o filho único, as duas filhas únicas, voltou para o mundo espiritual no acidente de morte. A Marilene estava em casa, o filho trabalhando como um dia de trabalho, recebe a notícia e tem que decidir por doar os órgãos ou não. Foi fácil? A Roberta acompanhou, vou usar só o exemplo da frente. A Roberta acompanhou a doença do Marcelo naquela expectativa, sabendo que ele ia em algum momento. Imagine essa expectativa. Eu vou usar o exemplo delas. E todas estão aqui, todas trabalham no bem. Eu as vejo sorrir, eu as vejo ajudar os outros, vejo chorar, mas vejo de pé. E eu tenho certeza, se qualquer um perguntar, hoje você consegue sentir felicidade por alguma coisa? Sim. Porque senão não estaria de pé. Eu estou usando os exemplos. Ali está a outra Sônia, a Lélia. Daqui vai que eu não estou enxergando. Todos passaram por isso. A Mari, o pai foi. Todos passaram. É suportar, porque Deus não nos abandona. Eu tive um desdobramento bem interessante. O desdobramento sair do corpo e se projetar no mundo astral. E um monte de reflexões. Eu vi Paulo, apóstolo, abraçado com Jesus. Isso no meu pensamento, tá, gente? E lá naquele sonho meu, eu via que Paulo, passava um monte de história na cabeça do Paulo apóstolo, como se fosse várias reencarnações. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, o Senhor me deixou aqui na terra sozinho. E Jesus diz o seguinte: eu nunca te abandonei. Eu chorei muito, porque eu estava consciente, estava acordado. Por que a espiritualidade queria mostrar para mim? Que Deus nunca nos abandona, que Jesus nunca nos abandona. Eu vou fazer a minha passagem. Eu falei para o Bruno, a morte não existe. Não existe. O corpo se desmaterializa, a gente se desprende dele. Mas não há essa coisa que inventaram para nós, chamada morte. A Dani devolveu a mãe também. Não há essa coisa. Porque quem está do outro lado não sente isso que a gente imagina que eles sentem. Esse abandono, essa ausência. Então nós temos que aprender a ouvir Deus, parar para ouvi-lo, senti-lo, porque nós não nascemos do nada e não vamos terminar no nada. Nós temos que ter um princípio inteligente, que tem que ter um Criador, que é Deus, para nós e para todos aqueles que nós amamos. Esse corpo é matéria perecível. E nós temos prova disso, porque os nossos avós, nossos bisavós sempre falaram: eu vi fulano, me apareceu Beltrano. Não é assim, a gente não sempre ouviu falar. A gente achava que era estranho aquela pessoa que via, né? A minha avó não tinha estudo nenhum, ela sempre contava: eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo. Ela não era espírita. E também não era mentirosa, uma pessoa super séria, a avó Lourdes. Ela falava que viu esse espírito, que viu aquele. Meu sobrinho, quando tinha 3, 4 anos, ele contava para a gente: o tio fulano está aqui, o fulano está ali. Ele nem conheceu. Por que ele inventaria? Porque realmente existe, porque ele está vendo. E nós precisamos encontrar esse mecanismo de perceber a voz divina em nossa vida. E Ele está atuando sobre nós, cuidando de nós. Nós precisamos encontrar essa força, porque Ele restaura a nossa vida. Ele nos põe de pé, Ele nos guia. Nós não estamos sozinhos, estamos passando pela martelada no dedo. Por isso nós não conseguimos pensar. Mas vamos entender que a unha cai, que dói um período, mas nasce uma unha nova. Até para quem perdeu o dedo inteiro, depois de um tempo não dói mais. Trágico naquele instante. Trágico. Eu vi ontem, foi ontem, ou anteontem, um menino que o pai nunca sumiu, perdeu a visão de um olho,
teve um câncer, amputou a perna, 20 e poucos anos, se tiver, e estava lá firme, procurando trabalho. Mobilidade, uma perna mecânica, cortou em cima, mobilidade para ele poder trabalhar. Isso é uma conexão com Deus. Ele não perguntou por quê. Pode ser que algum momento de dor deve ter passado, mas agora não. Ele perguntou para Deus, por que eu? Porque nós crescemos nesses episódios difíceis. Quem está com a vida muito mansa, muito boa, muito tranquila, sem problema, faça caridade, para poder crescer um pouco mais. Porque a gente tem que encontrar um meio de crescer. Vá procurar quem tem dor, vá procurar dificuldade de alguém para avaliar, para te ajudar, para crescer com ela, porque senão nós vamos ter uma vida inútil. Ama o teu próximo, dê a ele atenção, respeito, seja gentil com ele, confia que ele vai crescer em algum momento. Isso é amor ao próximo, porque é importante. Se a gente se concentrar só na nossa dor, só nela, a gente vai ficar com ela. Se nós nos concentrarmos em tantas coisas belas que nós podemos conectar com Deus, nós vamos devagar aliviando a dor. Não devemos menosprezar a dor de ninguém, porque a dor é real. Mas a passagem dela também. Lá atrás, há 10, 12 anos atrás, né, já, né? 11 anos, a Marilene ia no centro, o filho dela levava ela no trabalho de psicografia para que ela ajudasse outras mães, trabalhasse. Depois de um tempo está ela na fila para receber carta deste filho dela. E continuou trabalhando até hoje. Doeu, sofreu, sofre, sente falta. Nunca vai ser fácil, mas é possível. Fácil nunca vai ser, mas é possível dar um passo a mais, porque nós estamos na Terra pelo nosso crescimento com Deus. E por mais que eu não entenda nada, eu preciso entender e sentir que Deus é por mim. Porque se a gente for pensar em todas as coisas que acontecem com as nossas limitações, vai faltar raciocínio e nós vamos achar que Deus é tão falho quanto nós, e Ele não é. Vamos refletir sobre a nossa vida, as nossas coisas. Estuda um pouquinho, lê algum livrinho, lê a Bíblia, lê os textos, para que a gente adquira informação e sinta em paz. É por aí o caminho. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Estamos sendo testados e estamos acertando dívidas do passado. Por isso que é tão complexo às vezes. Mas depois do Evangelho de Jesus, nós temos a certeza de não estarmos sozinhos. Não estamos sozinhos. Mesmo com a nossa revolta. É como a criança que está ali chorando de dor, de birra, de tudo. A mãe está olhando. O pai está por perto. Ele não está deixando ela sozinha. Mesmo que ela esteja na crise dela. Eu não pedi para nascer, eu não gosto de ninguém, ninguém gosta de mim, está naquela crise doída, está sofrendo de verdade. Mas os pais estão próximos, cuidando, para que ela saia daquele momento, cresça, evolua e principalmente se sinta amada. Nós somos amados por Deus e precisamos captar isso. E todos aqueles que nós amamos, que estão na terra ou no mundo espiritual, também são amados por Deus. Muita paz e muito obrigado.